Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Este é o livro. O Espírito do Cristianismo. Vamos hoje ao capítulo 69. Nós já havíamos lido o Evangelho de Lucas, capítulo 13, mas para rememorarmos, eu vou ler de novo. A cura da paralítica obsidiada e o dia de sábado. Diz Lucas: Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, num sábado, e veio ali uma mulher possessa de um espírito que a tinha enferma havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Jesus, vendo-a, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs sobre ela as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, Jesus: Hipócritas, não desprende cada um de vós o seu boi ou o seu jumento da manjedoura no sábado para levar a beber? E não devia ser solta dessa prisão no sábado esta mulher, que é filha de Abraão e que há 18 anos Satanás tinha presa? Dizendo ele isto, ficaram envergonhados todos os seus adversários, e se alegrava então toda a multidão de todas as coisas gloriosas que por ele eram feitas. Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. 2 curas tentou Jesus efetuar. Uma da mulher obsidiada, outra do chefe da sinagoga. Deu uma paulada e já tentou resolver 2 casos de uma só vez. E seus companheiros fariseus, os famosos pessoas que estão sempre aplaudindo, não interessa, é para, como se diz na gíria, para puxar, estão sempre puxando. Aqui são os fariseus. Contudo, só com a primeira, ou seja, com a mulher, é que Jesus logrou um resultado significativo. Aquela cura que parecia estar acima de difícil, diz Caibar Schutel, e atingia as raias do impossível, foi justamente a que Jesus executou com a mais singular facilidade. Puxa, uma mulher que há 18 anos estava curvada. Isso é difícil, mas foi fácil para Jesus, porque dependia de um espírito obsessor. E Jesus, com a sua visão profunda, ele percebeu e simplesmente, não que tenha ordenado, mas a simples aproximação de Jesus perto desse espírito fez com que ele próprio se sentisse acanhado. Falou: puxa, mas o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu ir embora. Foi justamente então esta cura que Jesus fez com muito mais simplicidade. Bastou que o mestre dissesse algumas palavras e fizesse um simples aceno, para que a curvada, a mulher, se restabelecesse. Estás livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela, endireitando-a, incontinente, imediatamente. Para outra cura, o chefe da sinagoga, que estava com os hábitos enraigados na sua mente, com o jeito material de ser
preocupado estritamente com a matéria, não houve remédio, nem razões, nem ordenações, nem justificativas. Não houve. Está cristalizado aquele jeito de ser, aquele jeito de se apresentar, o jeito de ser. É mais fácil, disse Jesus aqui, é mais fácil curar uma paralisia do que curar uma hipocrisia, diz o Caibar. A hipocrisia é um mal insanável, mal de raízes tão profundas que, vejam, nem o maior médico que veio ao mundo conseguiu extirpar a hipocrisia. O paralítico, quando se vê curado, ergue os olhos para os céus e glorifica a Deus. O hipócrita, quando a luz divina brilha ao seu redor, como para curá-lo desse mal que contaminou todo o seu organismo, corpo e alma, o que ele faz? Olha para a terra e simplesmente renega a Deus. Caibar foi fantástico nessas colocações, não? Se houvesse um Satanás pessoal, tal como concebe as igrejas, dizia Caibar aqui, católica e protestante, no momento em que ele escreveu este livro, ele seria, sem dúvida, mais obediente, mais dócil, estaria com certeza mais próximo de Deus do que o hipócrita. Lembremos-nos que o Cristo sempre condenou com extremo vigor a hipocrisia. E continua o Caibar dizendo o seguinte, e aí temos então, na passagem do Evangelho, um espírito maligno, atrasado, mau, vingativo, rancoroso, da pior classe, pois durante 18 anos sequenciais consecutivos trouxe essa mulher amarrada sob o seu nefasto domínio, uma pobre mulher indefesa. Entretanto, sem que Jesus lhe dissesse uma palavra direta, não opôs embargos ao aceno do mestre, nem às suas palavras. Retirou-se até sem que ele o ordenasse. E a hipocrisia continuou obstinada no seu império. Não saiu do chefe da sinagoga, nem dos fariseus que lhe faziam companhia. Não houve comparações, não houve discurso, não houve justificação que convencesse aqueles fariseus e o chefe da sinagoga. Então o Caibar traz o seguinte: será possível, diz ele aqui, que o meu leitor, sabendo que o cachorrinho do vizinho está amarrado a morrer de sede, ou o gato preso no quarto de uma casa que o inquilino deixou, não vá lá, seja o dia que for, a hora que for, soltar o cachorro e o gato? Talvez. Será que não? Óbvio que faremos tudo para que liberemos aquele gato. Será porventura, diz o Caibar, a criatura humana menos digna de tal auxílio não merecerá ao menos na mesma proporção do animal a nossa compaixão, a nossa misericórdia? Porque o homem resolveu fixar que o sétimo dia era do descanso, não podia fazer nada. Ora bolas, meus amigos e amigas, que é isso? Deus para de trabalhar? Já pensou se a terra resolvesse, os irmãos que controlam o movimento da terra resolvessem, não, hoje é dia de descanso, não vamos cuidar da paz, da harmonia, do equilíbrio de todo o sistema solar. Como é que ficariam as coisas? Só porque é sábado ou porque é domingo? Meus amigos, o próprio Cristo falou, o Pai trabalha incessantemente. Somos premiados em quê? Ninguém veio passar férias na matéria. Nós viemos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Óbvio que o corpo exige descanso, mas não um descanso porque alguém disse que tem que parar de trabalhar.
o próprio corpo automaticamente vai dormir. Cansou, ele vai dormir. Ou eu estou errado nessa colocação, meus amigos, amigas, internautas? E o Carbar continua, então, nos dando mais uma colocada. Veja bem. Se o chefe da sinagoga tivesse repreendido a paralítica antes da sua cura, poder-se-ia alegar ignorância ao chefe da sinagoga e atenuar-lhe o crime de reprimenda que fez publicamente, visando a pessoa de Jesus. Mas só depois de ver o fato, aliás, extraordinário e duplamente beneficente. Então, é que os fariseus não faziam questão, como a maior parte dos religiosos atuais, da misericórdia e da fé. Adstritos ao dogma, adstritos ao culto, escravos dos dias e das horas, o seu desprezo pelo amor a Deus e ao próximo chegava ao cúmulo, diz aqui Carbar Schutter, de suprimir o sentimento de piedade por aqueles que sofriam. Não interessa, hoje é sábado, volta a semana que vem, como diz aqui nos dias de trabalho. Por onde quer que Jesus andasse, todos lhe traziam enfermos, coxos, paralíticos, cegos, surdos, mudos, e lhe pediam que os tocasse. A possessa ou possessa curvada, ninguém a apresentou ao mestre. Ele mesmo, vendo-a, moveu-se de compaixão. Ele tomou a iniciativa e efetuou a cura. E nem mesmo o espírito que a possuía fez reclamação alguma. É possível mesmo que também esse espírito, filho de Deus, como todos nós, maravilhado com o prodígio operado por Jesus e anteriormente pelas suas palavras e pelos seus ensinos, pois antes da cura, Jesus havia feito uma preleção doutrinária. É possível, dizíamos, que também o Espírito se tivesse convertido e máxima fosse a sua vontade de satisfazer as ordens de Jesus. E conclui Carbar dizendo o seguinte: o fato é que a multidão, sem temor dos fariseus, ovacionou o mestre por todas as coisas gloriosas que por ele foram feitas. Então vejam, não tem um dia de trabalho, porque é o sábado, porque a religião A, B, C não considera o sábado dentro daquela linha de pensamento de que o mundo foi criado em 6 dias e que Deus descansou no 7º. Quando se fala em dias, meus amigos, são eras, são milênios, ou milhões de anos, nós não sabemos. E não um dia de 24 horas em que Deus fez milagres. Não fez milagres. Nada foi criado em 7 dias, de 26 dias, de 24 horas. Isso não existe. Isto, digamos, é uma historinha que foi colocada, inserida na Bíblia, para não sei por que razão. Mas não é verdadeira. A própria ciência prova isso a todo momento. Então, por quê? Que o sábado ninguém faz nada. Que é isso, gente? Se eu estou em paz, amor, harmonia, equilíbrio, amando a Deus e ao próximo, por que não? Vamos parar? Se eu posso fazer? E se alguém se machuca e é atropelado na rua? Não, hoje é sábado, hoje é domingo. Não vou fazer nada. O que é isso? E a compaixão? Como fica? E o médico não trabalha? E o doente que está internado? Ninguém vai dar atenção a ele? Como fica? Essa história está bem mal contada. Por isso que eu gosto do Carbar. Ele vem, dá a pancada e mostra por que ele dá a pancada. Muito bom. Perguntas, comentários? Mas até hoje os judeus ainda têm esse envolvimento, né?
Até hoje os judeus têm esse envolvimento. Infelizmente, eles continuam. Infelizmente, Estava ouvindo hoje pela rádio aí, Jovem Pan, acredito, o comentário sobre a comemoração que está sendo agora sobre setembro, o ano novo, que começou para eles e tal, né? E falando exatamente isso dos 6 dias, ainda acredito nos 6 dias, ainda acreditam em Adão e Eva, sabe? É uma pena, veja bem. A doutrina espírita veio e trouxe para nós o seguinte: espíritas, amai-vos e instruí-vos. O que é instrução? É abrir os pensamentos, abrir a cabeça a novas instruções e começar a perceber que aquilo que nós tínhamos valeu por um período, agora não vale mais. Imagine se nós ficarmos parados no tempo em que descobriu a penicilina. Ou era um antibiótico fantástico. Não, só vou usar penicilina. O que veio depois não usa mais. Que história é essa? A ciência, as coisas ocorrem para o progresso e não para ficarmos parados e vivendo no tempo lá atrás. Não existe isso. Nós temos que questionar, parar, pensar. Deus não para, não cessa de trabalhar. O próprio Cristo disse isso. Por que nós vamos falar que não, foi assim, tem que ser assim? Eu vou contar a historinha que vocês estão cansados de ouvir do peru, hein? Vocês estão cansados de ouvir. Não é verdade? Todo mundo já sabe da historinha, que é tradição, não tem tradição. Cuidado com a tradição. E esses procedimentos aí eram de 1000 e tantos anos antes de Jesus, né? Trazido por Moisés. E até quando vão ser levados adiante? Não tem mais sentido. O progresso que alcança todos os segmentos do desenvolvimento humano não alcança esse grupo de pessoas, né? Talvez seja conveniente para ele. Imagine você se esse chefe da sinagoga, se a filha dele tivesse lá, será que ele procederia da mesma forma? A filha dele? Não acredito que não. Né? Com certeza, né? Eu acho que não. Eu também acho que não, né? Mas a gente não sabe como procederiam, né? É duro, viu? Nós estamos aqui reencarnando continuamente. Para quê? Para abrir nossos novos espaços mentais, para buscar novos conhecimentos, para progredir, para avançar. Não é para ficar parado no tempo. O hoje é o resultado do ontem, a colheita do que foi plantado ontem, mas é o plantio do que vamos colher amanhã. Não vamos ficar esperando de 1000 anos atrás, já foi. Agora, vamos plantar agora para colher amanhã. Podemos ficar também jogar fora? Não, não vamos jogar fora. Houve trabalho? Houve. Houve dedicação desses nossos ancestrais? Houve, não tenha dúvida. Mas cada um no seu tempo fez a sua parte. Como nós agora estamos indo na transição de provas e expiações para a regeneração. Temos que dar a nossa contribuição, fazer o planeta avançar e não ficar parado esperando. Para isso nós viemos. Esse foi o compromisso assumido. Nós não podemos ficar parados no tempo, que a lei do progresso é um trator. Ela vem e nos empurra. Vai para frente. Quer ficar parado? Vai no mundo primitivo, vai lá. Aí você para, fica à vontade. Como eu brinco sempre. Vai pegar uma fera de 3 metros, vai pegar um pedaço de pau e vai ver o que faz lá para se defender da fera. Aí vai. Mas não tem, o universo é dinâmico. A lei do progresso é contínua, é constante, não tem como fugir, gente. Não vai ser eu e não serão os senhores que vão bloquear o progresso do planeta. É um trator, ela vem, passa por cima. Querem continuar? Vamos para lá. Nada é estático, né? Nada a própria natureza, só você olhar a natureza. Nada é estático. Não tem nada que seja estático. Nada, é hiperdinâmico. Nem os minerais não são, né? Nada. Nada para. Né? Pois não, João. Se tivesse ocorrido realmente a parada para descanso no 7º dia, o universo teria parado.
Ué, que aí diz que Deus descansou. Então, se Deus foi para descansar, Imagine o universo. Parou. Imagine. Ficou um dia. Sabe? Um dia que são milhões de anos, talvez. Então, ele ficou parado para Não. que Deus descansasse. Não, que história é isso? Não faz sentido. Não tem lógica. Não se coaduna com o próprio universo. O mundo, ele, né? Evolução, ele é diária, segundo a segundo. Não tem sentido. Vamos lá, senhor Agostinho. Todo mundo falando, eu quero falar também. Vamos lá. Veja bem, a tradição de parar, eu acho que ela é válida. Mesmo porque o corpo humano não consegue. Então é natural. Ele mesmo exige. Mais 7 dias sem parar. Não, ele exige o descanso natural. Mas não um descanso, como se diz aqui, que você pode fazer nada, nem atender os necessitados. Como é que fica? Teu filho fica doente. Não, hoje eu não vou fazer nada. Tua mãe, você mesmo fica doente. Não, fica quietinho, não pode sair daí. Espera amanhã. Espera amanhã. Amanhã a gente vai resolver o problema. Como é que fica? Não é bem assim. Mesmo porque se trata de judeu, me desculpa a raça, eles não perdem absolutamente nada, né? Judeu não perde absolutamente nada. É. Todos. Não perde. O judeu gosta muito de dinheiro. Como é que ele ia parar? Materialmente. Materialmente falando, entendeu? Isso é o destino. Não estou discriminando, estou falando a realidade. Mas nós estamos vendo aqui então, vejam vocês, em função do que aconteceu e que o indivíduo foi hipócrita a ponto de chamar a atenção de Jesus, Exatamente. Porque ele estava fazendo a caridade. E ele, sabiamente, bateu pesado em cima do hipócrita. Não deu chance para ele. E não deu resultado nenhum. E continuou a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada. Bom, nós todos vivemos na matéria. Nós todos somos ligados à matéria, precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, precisamos buscar. Mas como o próprio Cristo veio ensinar para nós, ele falou, olha, vamos pegar os 10 mandamentos de Moisés e vamos reduzir em 2. Vamos amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Ele com isso não quis dizer que nós teríamos que viver em estado de beatitude ou contemplação. Nada disso. Ele disse que nós tínhamos, enquanto estávamos na matéria, trabalhar, buscar o sustento, buscar o dinheiro. Porque sem o dinheiro nós não conseguiríamos fazer uma troca. Eu preciso disso que eu não tenho, com dinheiro eu vou buscar. Mas não podemos viver só para as coisas da matéria. Temos que viver em função de tudo. Porque senão nós perdemos a nossa oportunidade. Perdemos o tempo desta reencarnação. E que depois nós vamos chorar. Não sei quando é que vamos ter outra oportunidade. Alguma pergunta a mais? Algum comentário? Então vamos ao 70º capítulo do livro, a cura do hidrópico. O que é o hidrópico? Aquele que tem hidropsia, vulgarmente conhecido como barriga d'água, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aquele que tem um líquido segregado por qualquer órgão dentro do corpo. Então vamos ver o que é que diz aqui a cura do hidrópico. O Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 6. Tendo Jesus entrado em um sábado na casa de um dos chefes dos fariseus para comer, eles o estavam observando. Achava-se diante dele um homem hidrópico. E Jesus, dirigindo-se aos doutores da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é lícito ou não curar no sábado? Eles ficaram calados. Então, pegando no homem, curou-o e despediu. Depois lhes perguntou:
qual de vós, se um filho ou um boi cair no poço, não o tirará de lá logo, mesmo que seja no sábado? A isto ninguém respondeu nada. Lucas capítulo 14, versículos 1 a 6. E Caibar agora vai dar mais uma das suas tradicionais apertadas em cima do tempo. Disse aqui Caibar, que a pior casta de espíritos que há são os espíritos mudos. E estes, geralmente, também são surdos. Pois bem, esta passagem nos conduz a uma classe de espíritos mudos e surdos, embora chefes de religião. Observando-se o texto, parece que essa gente não ouvira a pergunta de Jesus, pois não deu resposta a ela, embora o mestre, fazendo apelo ao raciocínio deles, insistisse para que fosse dada uma resposta à sua pergunta. Foi como se dissesse: estais duvidando sobre se é lícito a cura no dia de sábado? Pois pensai e respondei: qual de vós deixará perecer afogado num poço o filho ou um boi, só por ser dia de sábado? Mas eles não quiseram mesmo responder, para não irem bater de frente às prescrições de sua religião, que mandava guardar o sábado. Então, o pior cego, afirma Caibar Schutter, é aquele que não quer ver. Assim também, o pior mudo é o que não quer falar, e o pior surdo é o que não quer ouvir. Ver, ouvir e falar são os melhores meios de relação com o mundo exterior, para o desenvolvimento da razão, para o desenvolvimento da inteligência, da consciência e, sobretudo, do progresso do espírito. Se nós não vermos, não ouvirmos e não falarmos, como é que nós vamos desenvolver, vamos nos progredir? Quando o homem chega a escravizar essas faculdades aos interesses de seita, ao preconceito e à mercancia, degrada-se ao ponto de só poder elevar-se depois de que forma? Pelo sofrimento. Ter olhos e não querer ver, ter ouvidos e não querer ouvir, ter boca e não querer falar, haverá miséria mais degradante, perversidade mais nojenta? Pergunta Caibar. Para que nos favoreceu Deus com a luz e com o som, se não para deles nos utilizarmos em proveito próprio? Pois você é sacerdote, é doutor da lei, e não raciocina sobre a religião, não pensa sobre a lei? Nem mediante comparação tão clara, você se anima a aceitar um problema cujo resultado aparece tão evidente ante os seus olhos? Então era impossível, diz o Caibar, que o fariseu ou o doutor da lei deixassem de retirar o boi ou o filho do poço só pelo fato de guardarem o sábado. Como poderia Jesus deixar afogar-se aquele pobre hidrópico na água que lhe enchia o corpo? Mesmo sem obter resposta, Jesus mostrou qual o dever do homem que ama a Deus. Pegou o homem e o curou. Como se efetuou essa cura? Por eliminação da água, provavelmente. Mas como se pode eliminar de um momento para outro a água que afogava o pobre doente? Este caso é bem digno de estudo. Todavia, estamos longe de conhecer todos os processos utilizados por Jesus nas suas curas. Parece ter havido, veja, ele diz, parece ter havido uma desmaterialização
da parte do corpo que se havia tornado enferma e se desmanchar em água. Depois, provavelmente, reparou-se o funcionamento das vísceras, operando-se regularmente a eliminação, equilibrando então o organismo, a hidropsia desapareceu. Então o trabalho de cura, diz Caibar, teria estado, pois, sujeito a esses processos: desmaterialização da água, reparação das vísceras e transmissão do fluido vital de Jesus. Trabalho importantíssimo, tanto mais que nenhum processo usual foi empregado, agindo Jesus unicamente com o auxílio da medicina psíquica, que, como se verá no correr dos tempos, será a medicina por excelência. E é o que está acontecendo, é o que está sendo previsto. A medicina psíquica será responsável por pelo menos 90% de solução dos nossos problemas. Os outros 10%, uma fratura, aí não tem jeito, tem que colocar no lugar para que tudo se recomponha. E continua a Caibar. Contam-se muitos fatos de curas nos anais do Espiritismo, e até curas que requeriam intervenção cirúrgica, e as quais foram efetuadas com a intervenção dos espíritos, que empregam os mesmos processos que Jesus utilizou para curar os doentes. Digna de nota também a atitude de Jesus, não se negando a tomar refeições nos meios que lhe eram adversários, para ter ocasião de provar aos opositores a verdade da sua palavra. Assim conclui Caibar, que por mais de uma vez o vemos comendo com doutores, fariseus, publicanos, samaritanos, etc. O mestre não recusava os convites que lhe dirigiam e mantinha em toda parte a sua independência, sem se escravizar ao preconceito de raça, de classe ou de seita. Então vejam, Jesus se mantinha sempre ele. E nós, como é que nos mantemos? E eu vou ter um encontro com alguém que eu possa usufruir de alguma vantagem. Eu vou ser eu mesmo ou eu vou rezar na cartilha dele, como se diz na gíria? Como é que nós nos comportamos? E aí depois nós saímos e falamos que somos cristãos? O que é ser cristão? É difícil. O que é ser cristão? Não é seguidor do Cristo, dos seus exemplos e ensinamentos? Para pensar, gente. Para nós pensarmos. Não, eu sou cristão, eu sou seguidor do Cristo. Será que é mesmo? Você se ama? Tem respeito por esse corpo que Deus te deu, que você planejou antes de vir, para que Ele te desse uma vida em condição de você aprender, exemplificar os exemplos e os ensinos do Mestre? Estamos cuidando dele? Não. Fumo, bebo, etc, etc, etc. O que nós estamos fazendo? Temos que refletir, meus amigos e amigas. Não é fácil, por isso já estamos há milhares de reencarnações repetindo os mesmos erros. Porém, estamos na hora derradeira, estamos na hora final, como a mudança está chegando. Ou nós definitivamente aceitamos Jesus e mostramos que somos um verdadeiro agente, estamos nessa fase para auxiliar a mudança do planeta, ou preparemos a nossa matula e vamos para um planeta primitivo, como foi batizado em Niquiron, que está em algum lugar do universo. Preparemos-nos, está em nossas mãos. Comentários, perguntas? Nada? Nenhuma pergunta? Puxa vida.
Assustou todo mundo. Assustou? Quem já vai para outro planeta, já vai ser mandado, você para para pensar o que eu devo, o que eu faço, o que eu sinto pelo próximo, né? Será que eu sou cristão? Por isso eu fiz a pergunta para todos nós, me incluí no meio. Somos cristãos? Ou nos iludimos e nos dizemos cristãos? Estamos aprendendo. Aprendizes de cristão? Claro. Não é? Mas Estamos em aprendendo. geral, né? Eu sou o meu companheiro. Não, o lado, vizinho não. Ele é que não. Eu Ele sou. não é. Então tá bom. Alguma pergunta a mais? Então nós vamos encerrar. No próximo encontro nós vamos na 71ª lição, a cura do filho do oficial do rei. Então, nós encerramos aqui, vamos passar para a segunda etapa.